Muito bom dia, de novo. Agradeço agora, na posição de orador, a moderação do professor Armando Marques Guedes e também dar os parabéns às excelentes intervenções feitas pelos colegas que me antecederam. Eu aqui até tive mais sorte do que o professor Otávio, porque a doutora Carla Veleira não me perguntou nada sobre o título da minha comunicação. Mas eu vou adiantar. Falarei sobre a relação da lei com o costume no âmbito dos vários direitos lusófonos, sobretudo nas Constituições que se referem especificamente ao reconhecimento do costume como uma fonte de direito nos vários países lusófonos. É um tema que eu acho apaixonante, sobre o qual pronunciei-me vagamente nos 3 manuais que redigi sobre o direito constitucional de Timor-Leste, Angola e Moçambique, mas na verdade tenho de quando em vez retomado este assunto, mas este é um dos livros que me falta fazer na vida. É precisamente estudar este assunto, não tanto numa perspectiva sociológica, porque eu não tenho competências para isso, mas numa perspectiva mais teórica e dogmática. Mas esse tempo ainda não chegou, mas julgo que sei o suficiente para vos deixar aqui algumas reflexões orais nesta minha intervenção. E claro que este tema tem como pano de fundo algo que, quando tinha menos de 30 anos em Portugal, não sabíamos que existia, que é o tema do pluralismo jurídico. Eu, quando estudei o direito no modelo típico, ainda por cima recente, porque na altura o Código Civil era recente, que era o modelo em que apenas havia o Estado e apenas havia a lei do Estado e não havia mais nada do que isso. Portanto, o modelo estatocêntrico e legislocêntrico do ponto de vista das fontes do direito. Mas, mesmo assim, nos anos 80, quando eu comecei a minha licenciatura na nossa rival Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que também é a minha casa, apesar de tudo já havia umas luzes que se acendiam contra essa visão do positivismo legalista que imperava ainda, não só cientificamente como também, sobretudo a partir do Código Civil, como sabem, tem aquela anomalia de se ter pronunciado sobre as fontes de direito nos primeiros artigos. Evidentemente, enfim, transpondo toda a concepção típica e clássica das fontes de direito numa concepção estatocêntrica. Mas quem é que ia abrindo essa luz, e a homenagem lhe faço, já está muito velhinho e julgo que bastante doente, é o professor Oliveira Ascensão. Porque, de facto, eu, quando estudei a Introdução ao Estudo de Direito, estudei pelo livro dele, e, de facto, muito me admirava na altura que houvesse um professor de Direito dar tanta importância ao costume como fonte do direito. Dizendo que a lei não era apenas a única fonte de direito, mas também havia o costume como fonte de direito, e aliás um livro que ele fez depois de ter estado alguns anos no Brasil, e aliás o livro numa primeira fase até tinha como subtítulo uma perspectiva luso-brasileira. E de facto esse livro é um livro na altura inovador, um livro muito importante também para mim, e aqui fica inopinadamente também a minha homenagem à minha formação de jurista que devo ao professor José de Oliveira Ascensão por esse livro que continua aí, vivo, e é um livro realmente magnífico, com as suas características próprias e cuja leitura vos recomendo. Mas, portanto, hoje, falar de pluralismo jurídico é uma coisa já banal, porque, de repente, enfim, por força de muitas circunstâncias, o pluralismo tornou-se algo que foi sendo estudado, também graças aqui na nossa faculdade, aos trabalhos do professor Marques Guedes, do professor Espanha e do professor Pedro Amaral, no seu também muito bom manual de introdução ao direito. Realmente o assunto foi-se impondo no nosso tratamento científico. E foi impondo-se de uma forma tão viva que hoje há não um, mas vários pluralismos que é preciso referir. Claro que o pluralismo clássico, o óbvio, é o pluralismo entre Estado e sociedade, portanto, entre lei e costume. Mas há outro pluralismo que talvez fosse mais óbvio, mas não tinha esse nome, que é entre Estado e comunidade internacional, ou seja, fontes internas e fontes externas, fontes da comunidade internacional, mas outros pluralismos um pouco mais subtis, que fazem contrapor o centro e as periferias, o público e o privado, o direito oficial e o direito das entidades privadas, o direito desportivo, o direito das ordens profissionais, ou, por exemplo, o pluralismo entre Estado,
e os ornamentos típicos, por exemplo, das confissões religiosas, que são ornamentos próprios gerados dentro das comunidades religiosas. Portanto, como veem, hoje não há um pluralismo, há vários pluralismos e qualquer um deles poderia muito bem constituir uma excelente tese de doutoramento. E, aliás, por falar sobre isso, recordo uma excelente tese que aqui foi defendida na Nova Direito do professor José Henriques, precisamente sobre a questão do pluralismo jurídico, mais numa perspectiva, no caso dele, do pluralismo jurídico internacional. Mas eu gostaria de focar-me em particular na relação entre o costume e a lei. E aqui, como vos disse, em relação ao Código Civil português e também, claro, que nos países lusófonos, ele estando em vigor é igual nesse ponto, temos uma concepção muito própria, que é a concepção segundo a qual o costume não é fonte de direito. Ainda se faz uma referência aos usos, mas mesmo essa, coitada, vale pouco porque os usos apenas são admitidos desde que a lei o reconheça. Portanto, na prática, isso equivale à total eliminação ou desconsideração do costume como fonte do direito. Mas essa visão das fontes de direito está ultrapassada. Em Portugal, aliás, estes artigos iniciais têm sido esburacados por várias razões. Uma das razões é a questão dos assentos, que deixaram de existir como tal. A outra razão é a famosa norma sobre o artigo sobre as normas corporativas, que apesar de tudo pode ser reinterpretado para acolher as fontes do direito do trabalho que correspondam a uma autonomia normativa laboral coletiva, apesar de tudo, enfim, substituindo as antigas normas corporativas. Mas, de facto, essa visão de que as fontes de direito são definidas pelo Código Civil é uma visão absolutamente errada. E, portanto, o que nós temos que fazer é reinterpretar essa teoria das fontes de direito a partir da Constituição. E, portanto, como norma normarum, como Constituição, como fundamento da ordem jurídica e sendo certo que é à Constituição que nós devemos pedir precisamente a resposta à pergunta de quais são as fontes do direito que devem existir em certa ordem jurídica. E, portanto, penso que esse será o caminho importante a seguir. Precisamente nessa linha, a grande novidade e alegria, diria, é que vários países de língua portuguesa, nas suas constituições ou para constituições, fazem múltiplas referências ao costume, assumindo como a fonte do direito. Timor-Leste, por exemplo, na Constituição de 2002, no artigo 2º, número 4, diz que o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste, que não contrários à Constituição, e a legislação que trate especialmente do direito consuetudinário, o direito costumeiro. Esta é uma primeira referência, que tem sido talvez a referência mais importante, pelo menos a primeira, de uma nova leva de constituições. Por exemplo, isto julgo que é importante reconhecer. Ou a Constituição moçambicana, que tem uma formulação um pouco diferente, até não fala bem em costume, mas chegamos lá evidentemente. É o artigo 4º. O Estado reconhece os vários sistemas normativos e de resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana, na medida em que não contrariem os valores e os princípios fundamentais da Constituição. Artigo 4º da Constituição moçambicana, que depois mais à frente também se refere às autoridades tradicionais no seu artigo 118. Outro exemplo. E cada um desses artigos mereceria aqui uma análise autónoma. Ou então, também já agora, o artigo 7º da Constituição angolana, é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição, nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Depois também a Constituição angolana, na parte das instituições do poder tradicional, também reconhece o direito consuetudinário, artigo 223. Ou mesmo, já agora, a Constituição brasileira, que no capítulo que diz respeito aos índios, o artigo 231, que são reconhecidos aos índios na sua organização social, costumes, tradições, etc., portanto, do ponto de vista do reconhecimento da sua autonomia em relação à maioria da sociedade brasileira. Hoje, agora, a Lei de Macau, curiosamente também, a Lei Básica de Macau, que não sendo uma Constituição, faz as suas vezes, sendo uma região administrativa especial da República Popular da China, também se refere a este assunto no artigo 42,
quando diz que os atuais costumes e tradições culturais devem ser respeitados, os atuais, digamos, do território de Macau. Portanto, há aqui um conjunto de referências que são feitas pelas Constituições em relação aos costumes. Cada uma destas referências em si suscita algumas reservas da minha parte. Bem, em relação à angolana, eu já tenho falado dela publicamente, já que temos falado muito aqui de Angola, e não o faço, evidentemente, faço com toda, não com desprimor, mas com amizade por Angola, mas a referência angolana, por exemplo, sofre aqui de um problema interpretativo complexo, porque aceita no artigo 7º que o costume seja válido, mas depois diz, desde que não seja contrário à Constituição, nem atente contra a dignidade da pessoa humana. O problema aqui é que a dignidade da pessoa humana é um círculo menor dentro da própria Constituição. Portanto, se já não são válidos os costumes contra a Constituição, não era preciso referir a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana já está absorvida por um conceito maior, que é o conceito de Constituição. A não ser, esse é outro caminho possível, que a referência que se faz aqui à pessoa humana seja uma referência valorativa e não de direito positivo. E isso já nos transfere para um outro tema, que é o tema de saber se o direito constitucional é um direito constitucional de princípios ou de valores. Isso talvez já possa ser um caminho para atenuar esta redundância que aqui se pode encontrar. Ou, por exemplo, já agora no caso de Timor-Leste, também há algo aqui um pouco difícil de interpretar, porque em Timor-Leste diz-se que o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor, muito bem, que não sejam contrários à Constituição, sim, mas depois diz, e a legislação que trata especialmente do direito costumeiro. Então, quer dizer, o direito costumeiro, para ser válido, é tratado pela legislação. Então, deixa de ser direito costumeiro autónomo. Portanto, perde totalmente a sua autonomia. Ou então é uma fonte de direito secundária, em relação a, no fundo, é a lei que define o que é o direito costumeiro. Portanto, esta é outra pequena contradição, neste caso, na Constituição de Timor. E julgo que o exercício se poderia repetir em relação a todos os artigos, para não melindrar ninguém, mas realmente não tenho tempo e fico por estes dois exemplos. Mas eu agora, avançando, gostaria de fazer aqui uma análise um pouco mais geral e há aqui três tipos de questões que suscitam debate e reflexão. A primeira questão, e são questões difíceis na relação entre a lei e o costume. Claro que a primeira questão é uma questão que tem a ver com aspectos de natureza metodológica no âmbito do teoria do direito, que é, desde logo, o próprio problema em si. Porque, evidentemente, que o costume, para ser costume, não tem que ter uma norma de reconhecimento legal para que ele se possa impor, porque o costume, para ser costume, tem que ter uma legitimidade própria e só depende de ser própria, porque na medida em que as Constituições sejam elas a fonte da legitimidade do costume, esse costume já não é costume. Passa a ser uma fonte, ainda que se diga de costume, mas uma fonte legal secundarizada à força que lhe é dada por uma lei especial, neste caso é a lei constitucional. Portanto, em grande medida, todas estas normas que definem o reconhecimento do costume são normas impossíveis, são normas logicamente impossíveis, porque o costume sempre existirá por si. Não vale a pena dizer que o costume não vale se for contrário à Constituição ou aos valores fundamentais de uma ordem jurídica, porque não é o facto de existir essa norma que vai impedir a realização prática desse mesmo costume. Portanto, este é um primeiro ponto de vista. Claro que isto pode ser atenuado por uma outra perspectiva, porque se assim fosse, eu terminaria já aqui a minha intervenção. É que, apesar disso, não é a mesma coisa limitar o costume pela lei ou por uma Constituição, porque o grau de eficácia e de aceitação social e de legitimidade de um texto constitucional é muito superior a uma mera lei ordinária. E, portanto, se é a própria Constituição que estabelece limites ao costume, é de crer que a Constituição terá mais capacidade de impor esses limites do que uma própria lei ordinária. Portanto, esse é outro problema que também se deve realizar. E, por outro lado, também uma Constituição não está totalmente divorciada de uma realidade social. A Constituição assenta hoje, com certeza, num consenso social, num consenso político. Costuma ser assim. E, portanto, uma Constituição que estabeleça limites ao costume, porque ela própria é portadora de valores fundamentais da ordem jurídica e de princípios fundamentais da ordem jurídica, é logicamente compreensível e é lógico que os costumes não se possam impor
contra esses valores contidos na própria Constituição. Portanto, penso que, apesar de tudo, apesar de reconhecer esta falácia metodológica de base, ainda assim ela pode ser resolvida. Depois há outro problema mais complicado, que é o facto de o costume, sendo uma ordem jurídica autónoma, ou haverá tantos costumes quantas as autoridades tradicionais e, portanto, tantas ordens jurídicas costumeiras quantas as autoridades tradicionais localizadas nas várias regiões de cada país. Depois há problemas aqui mais complicados, que são os problemas de conflito e de delimitação de intervenção, de esferas de intervenção das várias ordens costumeiras diferenciadas entre si e elas com a ordem jurídica legal. Esse é outro problema também de até de saber quais são os critérios que nos permitam resolver as antinomias normativas que existem entre as normas costumeiras e as normas legais. Portanto, este é um primeiro aspecto. Outra questão difícil tem a ver com aspectos da teoria do Estado. Porque muitos destes costumes, nestes países que eu referi, põem em crise um conjunto de princípios constitucionais que são evidentes. Por exemplo, o problema, desde logo, dos Estados que são republicanos. Porque muitas dessas autoridades tradicionais, muitos destes costumes, têm que ver com poderes políticos locais que são monárquicos, não são republicanos. Na maior parte dos casos, os sobas ou os régulos são reis, não são presidentes de mini-repúblicas. Isso será compatível com o Estado republicano, essa visão monárquica destes poderes locais? Ou, muitas vezes, esses régulos e esses sobas são, ao mesmo tempo, legisladores, mas também julgadores. Não está aqui posto em crise o princípio da separação dos poderes? Quem julga não deve legislar. E quem legisla não deve julgar. Portanto, onde é que se respeita aqui este princípio, esta conquista, que a meu ver me parece muito importante, do nosso Estado contemporâneo? Ou o caráter não democrático da legitimidade destes dirigentes tradicionais? Sendo certo que hoje a democracia se vai divulgando como um sistema comum, um sistema justo, por todos aceito, ainda que sendo matizado por alguns critérios, mas muitos destes poderes também não são democráticos. Portanto, como é que nós vamos compatibilizar estes costumes, estas ordens jurídicas costumeiras, estes poderes costumeiros, tradicionais, com um conjunto de valores de natureza constitucional, os quais podem ser postos em crise? Terceira questão difícil, ou terceiro grupo de questões difíceis, tem a ver com o respeito pelos direitos fundamentais. Também aqui, embora às vezes não tanto como se julga, tem-se assinalado a existência de problemas no respeito por parte dos poderes tradicionais em relação a direitos fundamentais. Há vários exemplos que se dá, sobretudo em experiências de iniciação sexual, a excisão genital feminina é um desses exemplos, e outros, e portanto vai-se estabelecendo um consenso em relação, evidentemente, ao caráter inadmissível dessas práticas. Mas o consenso termina aí. Mas há muito mais em matéria de direitos humanos. Há, por exemplo, os problemas das penas corporais, por exemplo, que existem em certas realidades. Há, por exemplo, a questão da igualdade entre homem e mulher. Em muitas comunidades essa igualdade não existe. E muitos outros aspectos de privacidade, de consentimento de casamento, casamentos prematuros, casamentos combinados entre os progenitores em relação aos filhos ou pelas famílias. Também era assim na Europa antigamente, não nos temos que queixar muito. Portanto, mas há aqui um conjunto de questões que têm que ver com os direitos fundamentais e que não se resolvem, a meu ver, com as novas teorias do interculturalismo, que já estão um pouco à frente do multiculturalismo. Não me parece que se resolvam. Portanto, conclusão. Penso que tem que haver aqui um núcleo irremissível de direitos humanos. E isto só prova, no fundo, algo que sempre me entusiasmou no direito internacional. Porque também tenho dado direito internacional. É de facto, a verdadeira universalidade dos direitos humanos. E, portanto, há um núcleo de direitos humanos que é verdadeiramente universal. E não há autonomia local, nem autonomia étnica ou cultural que possa
pôr em causa e possa justificar práticas abusivas e atentatórias desses direitos humanos. E, portanto, esses valores são valores universais, esses direitos humanos são direitos humanos universais e, portanto, não julgo que seja aceitável um discurso culturalista, localizante ou localizador destes fenómenos, dizendo que o universalismo põe em causa a autonomia cultural dos povos. Penso que, apesar de tudo, é preciso realizar aqui um equilíbrio, mas o equilíbrio nunca poderá atropelar o núcleo essencial da pessoa humana que se traduz nos direitos humanos universais. E, portanto, por isso, vale a pena lutar pelos direitos humanos. Muito obrigado pelo vosso cuidado, a vossa atenção.